Paulo, e aí que, sinceramente, eu não compreendo. Eu não compreendi principalmente, né, a alegação. Porque, vamos lá, Paulo, a gente não está falando de uma situação em que você vai expor, né, a criança ou adolescente a uma cena constrangedora ou uma cena de sexo que ela não possa estar presente, Paulo. Porque a lei anterior dizia de forma bem clara que a criança ou adolescente poderia acompanhar as visitas íntimas desde que houvesse espaço reservado para elas. Parece menor, Então, não estamos falando que a mãe, porque tem que entender a realidade, Paulo, da população carcerária brasileira. A realidade é, via de regra, são pessoas muito pobres. Então, a mãe que vai visitar, né, a mulher que vai visitar o marido ou vice-versa, não tem com quem deixar os filhos. Não tem babá, não tem um vizinho, não dá para deixar. Então, tem que levar junto. E se tem um local adequado para essas crianças e adolescentes ficarem enquanto os pais namoram, eu não vejo qual que é o problema disso, sinceramente. Às vezes me parece, Paulo, que determinadas linhas ideológicas, com uma sanha punitivista, começam a misturar as coisas entre justiça e justiçamento e começam a querer levar para dentro de presídio determinadas situações que nós, a população livre, por revolta, porque a gente tem todo o direito de ficar revoltado com criminosos, por revolta a gente quer ver uma espécie de justiçamento. Só que o efeito é perverso, o efeito é contrário, a gente já debateu isso aqui outras vezes. E mesmo eu e você discordando, era uma questão a respeito de tomadas elétricas. Lembra que eu falava assim, Paulo, quando a gente fala que não tem que ter tomada elétrica dentro de uma cela, não é para o cara carregar, evidentemente, o celular e a partir dali continuar cometendo crimes. O meu ponto naquela época era, você tem uma cela que cabem 10 presos, você tem 50. Num calor de 40 graus, se não tiver um ventilador, aquilo vai virar um inferno. E aquilo se volta contra os agentes carcerários, que é quem cuida daquela turma, e depois esses caras saem mais selvagens ainda e vão fazer mal para a gente mesmo. É nesse aspecto que eu defendo que a gente não pode querer que medidas de justiçamento da nossa justa indignação, da raiva que a gente tem desses caras, acabe produzindo um efeito contrário. Nesse caso aqui, Paulo, se você não permitir visita íntima, eu não sei o que pode acontecer dentro dos presídios. E simplesmente falar assim, que se dane, os caras têm que morrer, têm que se matar uns aos outros, que estuprem-se uns aos outros. O efeito é perverso, Paulo. Então eu não vejo proveito nenhum nesse tipo de situação aqui. Primeiro, eu acho que se nós temos que rever alguma coisa, é rever a situação prisional do país. Isso, seria o ponto de partida. É o ponto de partida. Eu acho que o senador Magno Malta, que é o autor desse texto, deveria preocupar-se, uma vez que ele mesmo se intitula um religioso, um homem temente a Deus, essas questões aí ideológicas e religiosas que se misturam com a política no Brasil constantemente. O senador Magno Malta poderia fazer um texto como senador para uma revisão do processo da situação prisional e carcerária desse país. Muito mais fácil, muito mais amplo, de maneira mais adequada à discussão do que uma atitude como essa. Até porque, meu caro senador Magno Malta, eu não sei se o senhor conhece a realidade desse país, mas se o senhor conhecesse a realidade desse país, na maioria dos lares do Brasil, as crianças estão na casa quando Paulo. Acontece a relação sexual. É um barraco de um cômodo, né? Perfeito, Paulo. Então, meu caro senador Magno Malta, o senhor não conhece a realidade brasileira e quer, através da sua visão canhestra, uma visão pequena, uma visão reduzida, de um princípio religioso ou ideológico reduzido, o senhor quer traduzir isso para uma realidade que é falsa. Porque a maioria dos lares brasileiros, principalmente da população carcerária, e a gente sabe quem é a população carcerária brasileira, são lares com um cômodo, onde pais, mulheres e homens mantêm relação sexual ao lado dos filhos. E isso, se o senhor não quer ver isso, é melhor o senhor mudar de país. O senhor ir para um país onde isso não aconteça, porque no Brasil acontece isso comumente. Paulo, você falou agora das questões religiosas, né, do senador. Hoje à tarde, eu ouvi um jornalista aqui de Minas que eu gosto e respeito muito, sabe? Ele fez o seguinte comentário, que a política brasileira está precisando menos
de ideologia e mais de coerência. Sabe quem que falou isso? Você sabe quem foi? Não? Pois é, foi você mesmo. Um comentário que você fez. Eu falei hoje. Exatamente, um comentário seu na CDL. Na CDL-FM, eu falei exatamente. Isso. Você falando a respeito de aborto, falando a respeito de drogas, falando do trabalho infantil, você estava falando assim, olha, o que precisa, os nossos políticos precisam de mais coerência. E menos ideologia. E menos ideologia. Mas agora eu estou lembrado, porque eu fiz um comentário numa outra emissora, eu gravo um comentário todos os dias numa outra emissora, na CDL-FM, eu fiz esse comentário porque eu estou cansado de ver política no Brasil sendo conduzida por pequenas nuances de ideologia. Porque houvesse atrás dessa ideologia algo que fosse responsável pela transformação da vida das pessoas com coerência, nós teremos então o respeito à ideologia, mas não. São pequenos detalhes ideológicos, religiosos, comportamentais, que estão conduzindo uma discussão que é muito maior, que é uma discussão de cidadania, de ampliação da cidadania, de fazer desse país um país mais justo, um lugar melhor para a gente viver. Você falou especificamente, Paulo, e é isso que me chamou tanto a atenção, é por isso que eu estou fazendo questão de trazer isso à baila aqui. Você falava especificamente das questões de drogas, e do aborto. Isso. E você falou uma coisa muito legal. Isso tem que ser encarado como segurança e saúde pública. Sim. E não como ideologia. É a mesma questão disso aqui agora. Sim. Tem que largar a religião e a ideologia para fora na hora de legislar. Ô Paulo, o que se precisa para se legislar bem no Brasil, a meu ver, se chama dados, informação. Todo parlamentar deveria ser obrigado a fundamentar qualquer projeto de lei dele em cima de dado e informação. Que o senador ou o deputado, pouco importa o vereador, na hora de apresentar, ele deveria fundamentar o seguinte: esta medida vai custar tanto, vai economizar tanto, ou se custar, vai gerar isso de benefício social. E esse dinheiro vai sair daquele lugar. Ele tem que fundamentar a tese dele, para depois colocar a aprovação ou não dos pares. Porque do jeito que é feito, Paulo, são medidas baseadas em religião, baseadas em ideologia, baseadas em crenças e valores, e que no final produzem efeito perverso. É essa a minha crítica a este projeto aqui. Não se trata de querer trazer conforto ou bem-estar a quem está preso. Não, não é isso. Eu só não quero que o mal fique maior. O trânsito em Belo Horizonte melhorou. As ruas de Belo Horizonte começaram a ter uma liberdade maior para o tráfego de veículos. E aí nós temos o prazer de receber aqui no estúdio ele. Chega de terno, chega senhor de toda a elegância e se faz presente nesse nosso 98 Talks. Meu caro Antônio Claré Júnior, saudade, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, Paulo. Quanto tempo, né? Que não dividimos em um programa. Muito tempo. Já Kertzmann dividi com ele ontem, até quero pedir desculpa para ele aqui no ar. Pode parar. Ontem me deram uma advertência porque supostamente me exaltei, mas já pedi desculpas para ele no telefone. Não se exaltou, treta aqui. Absolutamente normal, é aquela de segue o jogo. Agora é o seguinte também, né? Aproveitar que nós estamos entre 3 atleticanos, se fosse aquele juiz miserável, né? Ele teria dado cartão amarelo e vermelho para o Claré. Aqui, Claré, a gente está debotando um tema, que é o tema do Magno Malta. É importante só esse preâmbulo, porque ontem foi um dia que a gente teve muita participação nas redes sociais, inclusive nas minhas. E, de novo, o Kertzmann fala isso muito aqui. A gente tem vários ranca-rabo aqui dentro. Não só eu e Kertzmann, Figueroa, você, Rodrigo. Mas, gente, isso aqui é debate aqui dentro. O objetivo do programa é esse, né? É debater, arrancar o rabo, levar as visões diferentes para a opinião pública, para os nossos tele-web amigos, ouvintes e ouvintes, formarem as próprias opiniões a partir do debate. Isso é mais do que saudável. É porque algumas mensagens que eu recebi me preocuparam um pouco, né? Que às vezes as pessoas levam para outro caminho. Mas eu tô vendo aqui a discussão do PL, né, Paulo? Do PL do senador Magno Malta, porque o que eu estava, só para te situar um pouco mais, Kertzmann dizendo que é fora da realidade, e eu completando, a maioria dos lares brasileiros, e a gente sabe qual é a característica da população carcerária no Brasil, a maioria dos lares brasileiros dessa população carcerária são lares de um cômodo, onde pais e mães, homens e mulheres, têm relação sexual ao lado dos filhos. Então não dá para ficar tapando o sol com a peneira e falando de um país irreal para fazer uma lei que não pode ser real da forma como está sendo proposta. Queria saber a tua opinião. Não, concordo plenamente. Infelizmente, as pessoas que fazem as leis, eles não aprofundam no tema, né? Eles estão cada vez mais votando com a ideologia. A ideologia é importante,
mas a ideologia não pode estar à frente do pragmatismo. Você está colocando uma coisa que é fundamental, porque o Ricardo está lembrando de um comentário que eu fiz hoje na CDL-FM, dizendo que no Brasil está faltando aos políticos mais coerência e menos ideologia na hora da decisão da apresentação de projetos. Eu só não gosto de colocar ideologia como extremismo. A gente tem visto as pessoas compararem ou colocarem no mesmo saco ideologia e extremismo. São ideologia coisas distintas. São coisas totalmente distintas, né? Nesse caso, quem está votando pela ideologia, tem muitos parlamentares indo pela ideologia, está votando com extremismo. É diferente. Essa questão é fundamental, até porque é bom, esse debate é interessante, porque eu costumo conversar muito a respeito disso. Nenhum de nós está livre de processos que conduzam a nossa vida, que sejam ideológicos, que tenham valores, que estejam todos eles ligados à nossa origem, à forma como fomos criados, à fenotipia, o ambiente que a gente vive. Tudo isso faz parte da construção do caráter, da vontade, da verdade de cada cidadão. O grande problema, Clara, e você tocou numa coisa que é muito, muito importante se ressaltar, é porque a gente está vendo uma contaminação ideológica. E a contaminação ideológica, ela vai para o extremismo, ela vai para a loucura, ela vai para fora daquilo que é o razoável, o pragmatismo. E aí você esquece de discutir dentro de planos do real. E esse projeto, no final das contas, ele, apesar do senador Magno Malta, me parece que ele pode estar bem intencionado, é um projeto que ataca a família, né, Kertz? A questão aqui, Clara, pegando gancho nisso, você tem razão também nisso aí, pegando gancho no que o Paulo falou, eu acho que a questão não é nem de ideologia e nem de extremismo. A questão é meramente eleitoreira. Outro dia no nosso grupo, vocês vão se lembrar disso aí, quando a gente estava falando as questões dessa polêmica em torno do PL do aborto, né? Eu lembro de ter feito uma brincadeira, mas uma brincadeira com cunho de verdade, que eu falei assim, até com você, Clara, eu falei assim, Clara, esses políticos todos que estão nesse arranca-rabo aí, tá todo mundo fazendo, eu acho que não é nem por motivo ideológico, nem de crença, nem valor, nem nada, e muito menos preocupação com as crianças que engravidam, que são estupradas, ou com os nascituros, nada disso. Esses caras estão fazendo tudo somente pelo aspecto eleitoreiro. E aí eu brinquei, é como a gente aqui, nós estamos muito mais preocupados, esse foi antes do jogo do Atlético, com os desfalques do Atlético, do que com esse assunto, Paulo, porque vamos ser francos, vamos deixar aqui de dar uma de bom samaritano. Todos nós somos, em grande parte, em grande medida, no dia a dia, nas nossas coisas, nós somos egoístas. Nós estamos olhando sempre para nós mesmos, para as nossas famílias, para os nossos amigos, para as nossas bolhas. Então, quando a gente compra uma causa e defende esta causa, a gente não pode dizer que a gente está verdadeiramente preocupado com o objetivo dessa causa. Eu duvido que qualquer parlamentar em Brasília, sejam de esquerda, direita, a favor ou contra o aborto, eu duvido que eles estejam preocupados com as crianças ou com os nascituros. Não estão, eles estão preocupados em agradar aos próprios eleitores serem reeleitos. Então, acho que não é questão de ideologia mesmo, não. Porque ideologia, Paulo, como você mesmo falou, ela é formada a partir das nossas crenças, dos nossos valores, como a gente foi criado, em que ambiente que a gente foi criado. Ou em que ambiente você vive agora, onde isso você é uma tá ideologia. É claro, e é natural. Isso. Eu costumo dizer, tenhamos. Se você não quiser fazer política, não dê bom dia. Bom dia é a primeira ação política que você comete todos os dias. Não quer fazer política, não dê bom dia. Agora, não querer fazer politicagem é um direito seu, e uma coisa que deveria ser exterminado o mais rapidamente possível. Porque caminha para a politicagem, é aí que eu estou falando. Porque eu tenho certeza, Paulo, porque muito parlamentar abandona a própria ideologia no sentido de crença para poder se posicionar a favor ou contra determinado tema, desde que isso lhe dê votos. Bom, eu tenho que terminar esse tema e eu vou colocar aqui, embora não concorde com algumas das colocações aqui, queria também que, se vocês não concordarem, pode falar, mas aqui o Pablo Valério diz, está de brincadeira, namorar na cadeia está de brincadeira, diz ele. O Varley diz, um preso tem que saber que, se cometer um crime, seja lá qual for, fica na cadeia sem direito a nada, porque se não for assim, nunca pensarão antes de cometer qualquer crime. E o Renato de Venda Nova diz, mas é por isso que preso gosta de estar na cadeia, ele fica melhor na cadeia do que na casa dele, a cadeia não é lugar temido. Sai quando quer, sexo, telefone, festa, é só benefício em ir para a cadeia. E o Marcelo diz, por mim que se liberem nos presídios celulares, orelhões, desde que tudo seja grampeado, que
que tenhamos presídios com TV, boa comida, água quente, TV e tudo mais, mas que as penas sejam duplicadas e que eles não consigam fugir nunca da cadeia. É interessante, né? O 8 ou 80, né? Uns querem o seguinte, isso é masmorra mesmo, tem que todo mundo se lascar. O outro já fala assim, não, que dê tudo pra eles lá. Mas que duplique a pena. É impressionante, cara. Assim, importante disso, Paulo, é a gente lembrar que existe um Código Penal, existem vários crimes. A gente não pode colocar no mesmo saco o estuprador, né, o vagabundo, o assassino, o que comete um cara latrocínio, que eventualmente cometeu algum crime ali que não vou falar nenhum para não parecer que eu estou reduzindo nenhum crime. Não dá pra gente achar que tá tudo no mesmo saco, né? Claro, antes de você chegar, o Paulo estava falando, é mais ou menos isso, né? O senador ele deveria propor, antes de tudo, uma mudança no sistema carcerário brasileiro. E ele tem força para isso, ele é um senador da República. O Código Penal, ele faz a diferenciação de crimes, mas a gente sabe que não tem cadeia que faz diferenciação. Coloca todo mundo na mesma jaula, porque são jaulas, né? E aí é aquela questão, a gente sempre fala isso, né? Universidade, a gente sempre fala isso, né, Paulo? O cara entra usuário de droga, entra aviãozinho, às vezes, né? E sai traficante profissional. Sai líder de facção, esse é que é o negócio.